Oi, tudo bem? Venho aqui fazer um resumão da matéria que vai cair na prova do 7º ano de língua portuguesa. Bom, vamos lá. O que é que está listado para cair na prova? Estou abrindo aqui um PPT porque de memória também não sei tudo. Tipos de narrador, foco narrativo, discurso direto e indireto, modificadores do substantivo, preposições, pronomes pessoais de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos. Jesus, Maria e José. E, por fim, mito e lenda. Bom, é isso. Então, vamos começar? Vou começar pelos tipos de narrador. Narrador é diferente de autor. Autor é a pessoa de carne e osso que inventa uma história, que escreve alguma coisa, seja no computador, seja à mão, seja num bloco, enfim, seja onde for. É uma pessoa de carne e osso que inventa uma história, que tem uma cabeça para inventar, né? O narrador é uma entidade de ficção. O que significa isso? O narrador está dentro da ficção, dentro da história, e é a entidade que conduz a história, que conta a história, que narra a história. Por isso é o narrador, tá? É quem conta. Daí que a gente pode ter uma pessoa, uma mulher, que escreve como um narrador masculino, né? Ou um homem que cria um narrador feminino para suas histórias, ou para uma de suas histórias. Então, autor é a pessoa de carne e osso que existiu ou existe, e narrador não é uma pessoa de carne e osso, é uma entidade da ficção, é aquele que vai conduzindo a história. Bom, e daí nós temos três tipos de narrador, na verdade. Nós temos, primeiro, dois tipos. O narrador que narra em primeira pessoa, porque ele participa da história, e o segundo tipo é o narrador em terceira pessoa, que não participa da história. Por que primeira pessoa? A primeira pessoa é o eu. Então, por isso que se chama narrador em primeira pessoa, porque ele está dentro da história que ele está narrando. E o narrador em terceira pessoa, a terceira pessoa é eu, tu, ele. O narrador em terceira pessoa é aquele que narra a história de outros. Ele não faz parte, ele apenas está narrando a história que é sobre outras pessoas, ou personagens, vamos dizer assim. O narrador em terceira pessoa, ele pode se subdividir em narrador observador, aquele que só vai contando o que vai acontecendo, ou narrador onisciente. O onisciente é aquele que sabe de tudo. Então, quando ele vai contando a história, ele já vai mostrando para o leitor como as personagens são, o que elas sentem, se elas estão tristes, se elas são do mal, se elas são do bem. Esse é o narrador onisciente, que sabe de tudo. Ciente é que sabe, e omni vem do latim, que significa tudo, tudo. Então, ciente de tudo, onisciente, omni era em latim. Bom, então, resumindo, eu tenho o narrador em primeira pessoa, que faz parte da história, e aí não tem como ele ser exatamente onisciente, ele é onisciente daquilo que ele viveu, né? Não tem como ele descobrir quais são os sentimentos dos outros. E o narrador em terceira pessoa, que pode ser onisciente ou apenas observador. Contar, por exemplo, dizer assim, esta colcha é vermelha e branca, sobre ela está uma mochila e um gato deitado. Ou isso é um narrador em terceira pessoa, observador. Mas ele pode dizer, essa colcha vermelha e branca foi dada à dona dessa casa pela sua avó, que lhe queria muito. O gato se espreguiça sobre a colcha e pensa, será que a minha dona está preocupada de eu estragar a sua colcha? Então, vocês percebem que nessa narração, o narrador ele já está falando o que o gato está pensando, o que o gato está sentindo, a preocupação que talvez tenha a dona da colcha. Isso seria um narrador onisciente, porque ele está por dentro do que o gato está pensando, né? Ele entrou na cabeça do gato, tá? E daí, do tipo de narrador, eu tenho foco narrativo. Se o narrador faz parte da história, se é um narrador em primeira pessoa, eu vou dizer que o foco narrativo é em primeira pessoa. Foco, foco. O foco que é dado é de primeira pessoa. Se o narrador em terceira pessoa,
O foco narrativo é em terceira pessoa. E aí acabou, tá? Então, na primeira pessoa, o narrador faz parte da história. Ele pode falar nossos, meus, usa verbo em primeira pessoa, fui, fiz, vi. Se não estiver ele ali dentro da história, então ele não é narrador em primeira pessoa. Bom, discurso direto, discurso indireto. Qual a diferença? Discurso direto é direto. Discurso é o que as personagens falam, né? E indireto é indireto, como o nome já diz, tá? Mas o que é isso? Isso é o seguinte, quando eu coloco a fala da personagem do jeitinho como ela falou, eu tenho um discurso direto. Então, eu digo assim, Maria Júlia Coutinho disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Boa tarde, telespectadores. Ponto. Ou ponto de exclamação. Isso é discurso direto, porque eu estou colocando diretamente as palavras que a personagem disse. E o que seria o discurso indireto? Quando eu reproduzo a fala da personagem de uma outra forma. Digo, por exemplo, Maria Júlia Coutinho começou o jornal da tarde cumprimentando os telespectadores. Eu acabei de fazer um discurso indireto, porque ela cumprimentou, mas eu falei de maneira indireta o que ela fez. Maria Júlia Coutinho cumprimentou com boa tarde os telespectadores, entenderam? Isso é o discurso indireto. O direto, então, ele sempre vai ter o travessão, ou então as aspas, porque as aspas e o travessão indicam a fala da personagem. De acordo? Ok? Agora, isso aqui é um resumão da matéria, porque vocês têm que estudar pelas outras coisas que foram dadas, hein? Isso aqui é só o resumão, como se fosse assim, a última aula antes da prova. Modificadores do substantivo, o que é isso? É aquela história que nós vimos de substantivo com adjetivo e a ordem dos tratores altera o produto, não altera o viaduto. Como dizem na propriedade da matemática, existe uma propriedade da matemática que diz o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí eu faço uma brincadeira, a ordem dos tratores altera o viaduto. Se eu colocar os tratores debaixo do viaduto e em cima do viaduto, vai alterar. O que significa a ordem dos fatores não altera o produto? Fatores são os termos da matemática da multiplicação. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu fizer, por exemplo, 2 vezes 4 igual a 8. 4 vezes 2 igual a 8. É isso que significa a ordem dos fatores, não altera o produto. Tanto faz 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, que vai dar 8 do mesmo jeito. O produto é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. No caso da língua portuguesa, às vezes a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Se eu disser, um certo dia eu vi a Maria Júlia na rua. Um certo dia, quer dizer, um dia aí desses, um dia desses, um determinado dia. Né? Agora, se eu disser, eu tenho um dia certo para pagar as minhas contas. O que é um dia certo? Um dia exato, é naquele dia. O dia certo para eu pagar as contas é dia 5 de cada mês. Então, eu tenho um dia certo, tá? Eu não posso falar um certo dia é um dia indeterminado. Então, o que significa aqui em português, mudando a ordem do substantivo com adjetivo, muitas vezes eu mudo a ideia, eu mudo o sentido daquilo que eu estou dizendo. Isso não ocorre, por exemplo, no inglês, porque no inglês eu não posso inverter, eu falo yellow flower yellow, não posso, existe uma ordem determinada no inglês, é que aqui tem flower yellow, tem flores amarelas. Flower yellow, não, yellow flowers. Eu não posso dizer flowers yellow, porque isso constituiria um erro em inglês. Em português já não, amarelas, flores amarelas. Qual seria a diferença entre dizer amarelas flores e flores amarelas? Alguém sabe? Vamos pensar, eu acho que amarelas flores é uma maneira mais poética de falar. Se eu estivesse escrevendo um poema, eu diria amarelas flores. Mas como eu estou dando uma aula de português não escrevendo poemas, fica mesmo flores amarelas. Bom, passando para o próximo tema, o próximo assunto. Deixa eu ver aqui. Preposições. O que são preposições? Eu costumo dizer que vocês não precisam exatamente
saber definir o que é uma preposição, você tem que identificar o sentido das coisas, porque você não é professor de português. Professor de português é que tem que saber definir. O usuário da língua é que tem que saber usar a língua, e você é o usuário da língua, mas tem que saber, assim, minimamente alguns nominhos, né? Uma preposição é uma palavra que liga outras duas palavras, é uma palavra que em si mesma não tem sentido, se você retirar a preposição de onde ela está, o texto continua com sentido, mas, claro, é como se faltasse um negocinho, sabe? É como se você tivesse um bolo que está faltando um recheio, alguma coisa assim. Ou a régua, vai. Se eu pegar essa régua aqui e tirar essa parte de baixo, eu vou continuar com a parte de cima, que é o que mede, né? Mas vai ficar faltando um pedaço, vai ficar esquisito, como dizem meus alunos. Então, vamos lá, preposição, por exemplo. Sou de São Paulo. De indica a origem, né? Porque, veja bem, esse de está aí unindo sou com São Paulo. Sou São Paulo. Se eu dissesse apenas sou São Paulo, eu até entenderia, mas ficaria assim um vácuo meio estranho, porque eu poderia interpretar como sou São Paulo no sentido de ter nascido em São Paulo ou de torcer pelo time São Paulo. Então é isso que é a preposição. Ela faz falta aí, mas mesmo assim o resto ainda dá para eu pegar algum sentido, dá para eu supor o sentido. Se eu falar blusa couro, mas se eu disser blusa de couro, aí fechou, né? Então percebem esse de couro. Ele está ajudando a montar o sentido, tá? Ele completa. Mas se eu tirar, ele não é a parte, assim, digamos, a coluna vertebral da história, né? Porque de sozinho não ia ser nada. Tanto é que se eu digo sou de São Paulo, de indica a minha origem. E, no entanto, se eu digo blusa de couro indica o material. É claro que, de uma certa maneira, indica assim a origem, porque foi do couro que surgiu a blusa, né? Mas é o couro material, entenderam? A língua portuguesa não é tão fácil assim, não. A língua não é tão fácil, não é como 1 mais 1 são 2, porque 1 mais 0, aliás, 1 mais 1 são 2, mas também 2 mais 0 são 2. Então, nem a matemática é tão exata assim, existem vários caminhos para se chegar a uma mesma situação ou mesmo resultado. Ó, 2 mais 0 igual a 2, 1 mais 1 igual a 2, 0 mais 2 igual a 2. Perceberam? Em língua também. Nós temos essas nuances. Bom, mas eu não estou dando aula de matemática, estou falando de língua. Vamos continuar. To be continued, como dizem no mal inglês. Qual é a seguinte? Preposições, já falei. Só vou dar mais um exemplinho de preposição. A preposição com. Por exemplo, estou com frio. Estou com Maria. Então, no caso de estou com Maria, indica companhia, mas com frio não indica companhia, porque eu não estou na companhia do frio. Entre aspas, estou, né? No caso aqui com calor, porque hoje está muito calor. Mas esse com frio indica sensação, não é exatamente companhia. Bom, o que é que importa? Que você entenda o sentido e que você consiga explicar com as suas palavras qual é o sentido. Então, nem que você coloque, olha, com frio, está na companhia do frio, porque está sentindo frio, mas traduza essa ideia com as suas palavras, tá? Vamos agora para os pronomes. Pronome, como o nome já diz, é uma palavra que está no lugar de um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Os pronomes são palavras maravilhosas, que geralmente não significam nada em si mesmas, mas estabelecem uma relação dos elementos do texto, uma relação entre os elementos de um texto, e servem para repetir sem repetir. Como assim? Eu faço referência àquilo que eu já falei ou àquilo que eu vou falar ainda, mas sem repetir os elementos. Por exemplo, eu quero falar com o Pedro. Alguém viu ele? Alguém o viu? Então, quero falar com o Pedro. Ponto. Alguém o viu. Esse o está relacionado ao Pedro. Aí eu não preciso repetir. Alguém viu o Pedro? Quero falar com o Pedro. Alguém viu o Pedro? Não, alguém o viu. E esse ele que eu usei anteriormente seria da norma coloquial, né? A norma culta, alguém ouviu, alguém viu ele, norma coloquial, tá? Padrão coloquial da língua. Norma padrão culto, norma padrão coloquial. Então, esses pronomes são pessoais, porque indicam pessoas. Agora, cuidado, pessoa não quer dizer só pessoa em carne e osso, não. São as pessoas do discurso.
Posso falar do cachorro, do livro, por exemplo. Onde está o livro? Meu livro de mitologia. Alguém o viu? Então, esse o tanto serviu para substituir Pedro como livro. Tá? Quero falar com Pedro. Alguém o viu? Onde está meu livro? Alguém o viu? O é um pronome pessoal, mas não indica exatamente pessoa, mas a pessoa do discurso. Ele, o livro. Eu, tu, ele, o livro. De acordo? Ok? Eu tenho mania de falar de acordo por causa do espanhol. Às vezes aqui dou uma escorregada que tem quase que falo em espanhol. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles também indicam as pessoas, mas é com as quais eu estou falando. Então, por exemplo, você com quem eu estou falando, você é um pronome de tratamento. Você, meu aluno. Outro pronome de tratamento, se eu for falar com a rainha da Inglaterra, que eu espero nunca ter que falar com ela, porque eu sou contra as realezas, acho que em pleno século XXI não deveria haver rei e rainha, mas eu também não ando do mundo, né? Se eu for falar com a rainha da Inglaterra, eu direi, Vossa Alteza, tarari, tarari. Ah, não, Alteza não. Alteza é para príncipe, princesa e majestade. Vossa Majestade, Vossa Majestade. Se eu for falar com o Papa, a gente intui que o Papa seja, entre aspas, santo, porque da igreja, o máximo líder religioso da igreja católica, então eu digo, Vossa Santidade, Vossa, porque eu falo com ele. Sua Santidade o Papa esteve visitando a Turquia. Ele, Sua Santidade, ele. Esse também é um pronome de tratamento. Então, pronomes de tratamento são pronomes que nós utilizamos para falar de ou falar com os sujeitos do discurso. No caso aqui eu dei o exemplo do Vossa Majestade, poderia dizer assim, quero falar com a rainha. Para não repetir rainha outra vez, Vossa Majestade está disponível? Se eu perguntar para ela. Ou Sua Majestade está disponível? Eu pergunto para os súditos da rainha. Quero falar com ela. Aí, para não dizer de novo ela, digo, Sua Majestade está disponível? Claro, para receber a Marilene tem que estar disponível. Pronomes possessivos. São pronomes que indicam a posse de alguma coisa, entre aspas, né? Meu, teu, seu, nosso. Agora, como eu disse, o pronome em si não significa nada, porque se eu digo assim, meu, se eu disser meu livro, é este aqui. Mas se você disser meu livro, aí é outro livro, porque é o seu. E meu vira seu, percebe? Falem vocês, falem. Meu livro, vocês vão dizer seu livro. Perceberam que eu disse que pronome não tem um sentido em si mesmo. Ele só vai ter sentido dentro de uma situação, em uso, tá? E quando eu digo é seu, não preciso repetir o livro. Este livro é seu, seu. Perceberam? Esse pronome serviu para substituir a palavra livro, que eu já tinha dito anteriormente. Esses são os possessivos, que indicam posse. E não só posse material, minhas ideias, né? Bom, minha vida. Agora vem os pronomes demonstrativos. Demonstrativos, via de regra, são aqueles este livro, esse aí e aquele lá, tá? E isto, só para resumir, isto e isso também se usam dentro de uma frase, quando eu digo assim, olha, toda essa matéria que eu expliquei, tudo isso, eu já expliquei anteriormente. Isso, porque é isso que eu acabei de mencionar. Agora, se eu for dar um aviso, prestem atenção, porque isto que eu direi é importante. Vocês precisam estudar. Então, quando eu vou me referir a uma coisa que eu já disse, eu digo isso, passou. E quando eu vou me referir a alguma coisa que eu ainda vou dizer, eu digo isto. Então, ó, isso que eu disse, isto que direi, tá? Esta semana, este ano, eu me casei em 1991. Nesse ano, 91, ó, já sou so far, né? Tá bom? Esses que eu acabei de explicar, esses são os demonstrativos, porque demonstram, né? Está aqui, está lá. Bom, indefinidos. Indefinidos são pronomes que, o nome já diz, indefinem, mas como assim indefinem? Quando eu digo tudo, nada, se você prestar bem atenção,
todos, ninguém, alguém. São palavras que não indicam exatamente a quantidade de pessoas, quantas pessoas, se tem ou não tem pessoas, né? E quem são essas pessoas? Ou algum livro, quem é indefinido, algum, nenhum, né? São indefinidos, não dá para definir quantos, quem são, se não são. Esses são os pronomes indefinidos. Algo, nada. Pronomes relativos. O pronome relativo, por excelência, é o que. Por exemplo, o livro que eu mostrei agora, olha, eu mostrei um livro. O livro é de mitologia. Não preciso dizer eu mostrei um livro, esse livro é de mitologia. Não, digo, o livro que mostrei é de mitologia. Perceberam? Resumir. Para isso que serve o pronome, para eu não ficar falando à toa, né? Para resumir, para escrever de uma forma mais correta e enxuta, clean. Relativo, o que é um relativo? Existem vários relativos, aí vocês vão recordar lá nos exercícios que fizemos. E, para finalizar, os pronomes interrogativos, são os que perguntam onde está. Muitos pronomes relativos também são os mesmos que são os interrogativos. Então, onde pode ser um pronome relativo, como pode ser um interrogativo. Por exemplo, onde você nasceu? Onde está o livro? É uma interrogação. Agora, se eu disser, a casa onde eu nasci já não existe mais. Aí a casa é um lugar, onde sempre se usa para lugar. Aí esse pronome é relativo, porque eu digo, eu nasci numa casa, essa casa não existe mais. Eu nasci numa casa, essa casa não existe mais. A casa onde nasci não existe mais. Olha como ficou clean, né? E para finalizar a nossa história aqui, mito e lenda, que é a última matéria que vai cair. Não necessariamente a última, mas é a última que eu vou explicar. Então, mito e lenda. Confesso a vocês que os estudiosos do assunto, nem eles entram em acordo. Eles mesmos não sabem exatamente, não estão em consonância, eles divergem entre si para a definição de mito e lenda. Aí, eu fui procurar aqui uma definição de alguém entendido no assunto, mais do que todos nós juntos, né? Que é Câmara Cascudo. Câmara Cascudo é um estudioso da nossa cultura, da nossa língua. Então, eu vou ler para vocês a definição e depois eu dou alguns exemplos, tá? Porque existe muita confusão entre o que se define como mito e o que se define como lenda. Mas vamos lá. Se você tiver uma narrativa em torno de um fato histórico ou real, a respeito da qual a imaginação criou coisas não reais, você tem uma lenda. Então, a lenda parte de coisas concretas da realidade e aí criaram-se fatos, histórias em cima dessa realidade. Isso é uma lenda, tá? O mesmo ocorre com a lenda por exemplo, o Padre Cícero. O Padre Cícero é uma pessoa histórica, né? Uma figura histórica. Ele existiu realmente, inclusive foi beatificado, né? Todas as narrativas que se contam sobre ele, que não sejam reais, são lendas. Por exemplo, a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é contada desde quando se começou a defender o fim da escravidão, porque era um menino escravo que foi castigado pelo seu feitor, pelo seu dono, como se fosse possível a gente ser dona, né? Enfim, de pessoas. Agora eu não vou fazer protesto contra o racismo ou a escravidão, porque não é o momento, mas fica aqui registrado o meu protesto. Então, essas narrativas que partem de fatos concretos, fatos reais, pessoas concretas que existiram, podem ser chamadas de lendas, todas essas histórias mirabolantes que se contam. Por outro lado, né, a gente pensa, as narrativas sobre Saci Pererê e lobisomem são mitos, pois não tem correspondência histórica ou real. Então, a narrativa que é pura imaginação, que não tem uma correspondência com o que é real, é o mito. E daí a gente tem o mito do Saci Pererê, do lobisomem, né? Porque não é uma narrativa inventada. Nós temos os mitos gregos, que são narrativas inventadas, que no entanto, explicam algum acontecimento, né? Que o acontecimento ou comportamentos que eram inexplicáveis, digamos assim. Então, agora eu vou dar alguns exemplos. Já dei o exemplo da lenda do Negrinho do Pastoreio, que mais? Lendas sobre o Padre Cícero, lenda
da Vitória Régia. Aí é complicado porque parece que houve uma índia realmente que se afogou, então seria uma lenda. Se partir de um fato real, concreto, é uma lenda. Se não, é um mito. Nós temos o mito do Cronos, na mitologia grega. O que era Cronos? Era o deus do tempo que foi vaticinado que um dos seus filhos tomaria o trono dele. Ele era o deus supremo do Olimpo. E aí, quando ele ficou sabendo que um dos filhos tomaria o trono, ele começou a todos os filhos que nasciam, ele engolia, comia os filhos, né? Aí, qual é a alegoria? A alegoria do tempo, o tempo que consome, que cronos significa tempo em grego. O tempo que consome os seus filhos, que consome as criaturas, né? Existiu um ser que comia seus filhos? Não, né? Isso é um mito, então, é uma narrativa simbólica que foi inventada para se explicar, por exemplo, essa coisa do desgaste das coisas pelo tempo. Que mais? Deixa eu me lembrar de outro mito. O mito da Pandora, que é a primeira mulher criada por Zeus, que foi dada de presente a Epimeteu e a Prometeu, e aí Pandora tinha uma caixinha e abriu a caixinha e soltou todos os males da humanidade, né? Isso também é um mito. Nós não acreditamos que tenha havido uma mulher que abriu a caixinha e que soltou todos os males da humanidade, né? Algo correspondente à história da Eva, num mundo machista que culpa as mulheres de todos os males da humanidade. Bom, é o mito da Pandora. É isso. Dúvidas, consultem todo o material anterior que foi disponibilizado, façam os exercícios e etc. E boa sorte para vocês. Esse era um resumão, esse foi o resumão para recordar as coisas que nós vimos. Só que nós vimos assim, passo a passo, né? Não assim dessa forma aloucada, tresloucada como eu fiz. Boa sorte. Agora eu vou interromper a gravação, porque estou gravando essa aula no Zoom. Assim, ó. Zoom. Tchau, gente. Boas provas.